os militares fortaleceram-se como grupo social e almejavam maior participação na política. O Clube Militar no Rio de Janeiro se tornou local para discussões sobre as causas republicanas. E para entender outros passos que levaram à proclamação da República Brasileira, eu converso agora com o professor de História, Delmiro Salles. Professor, bom dia, bem-vindo ao Jornal da Cidade. Esse movimento pela República se estendeu por muito tempo ou foi algo aí relativamente rápido aqui no país? Bom dia, patriota. Bom dia, ouvinte da Rádio Cidade. Esse foi relativamente curto, porque o movimento mesmo republicano brasileiro, ele começou em 1970, com os grandes proprietários de terras do Sudeste, de São Paulo, e o próprio Exército Brasileiro vai perceber essa necessidade já após a guerra, durante a Guerra do Paraguai, aliás. Não foi muito jovem, não foi muito antigo, né? Mas levou aí seus 20 anos até chegar o momento da proclamação da República em 1889. Muito bem. Ô professor, a figura mais conhecida aí desse movimento, né, foi o Marechal Deodoro da Fonseca, mas ele era apenas o líder, né? Muitas outras pessoas fizeram parte aí desse momento importante da nossa história, né? É verdade, patriota. O Marechal Deodoro foi o ponto-chave da proclamação, porque ele era um grande líder dos oficiais do Exército, que foi, na verdade, a força que fez essa proclamação. Mas você vai ter Quintino Bocaiúva, o tenente-coronel Benjamin Constant, que foi uma pessoa que influenciou muito com a ideia do positivismo. Você vai ter o próprio Rui Barbosa, que desencantou-se com a monarquia e fazia parte desse movimento republicano. E alguns políticos, não muitos fortes, mas dentro da regionalização do Sul, eles tinham uma certa influência. Muito bem. A Guerra do Paraguai, ela contribuiu também para que os militares, né, que proclamaram a República se sentissem também mais responsáveis por esse grito ou não? Sim, sim. Para você ter uma ideia, até aquele momento da guerra, o grande investimento do Império era na Marinha, porque eles tinham uma preocupação com os litorais brasileiros, são mais de 8 mil quilômetros de extensão de litoral. E quando as forças paraguaias invadiram o território brasileiro, e a intenção deles era realmente anexar parte do território brasileiro ao Paraguai para ter uma chegada, uma saída para o mar, o Exército, ele estava mal equipado, ele tinha uma força pequena e ele percebeu a necessidade, os oficiais do Exército perceberam a necessidade de um novo investimento. E voltaram dessa guerra já com a ideia de que a monarquia estava enfraquecida. Mas eles realmente só começaram a ser influenciados a partir de 1880. Mas a ideia de que a monarquia já não estava mais cumprindo seu papel já veio dessa guerra. Os próprios oficiais do Exército vieram com uma força política, além de exigir mais investimentos, mais aparelhamento dentro da força do Exército. E foi justamente essa força que terminou dando fim à monarquia. Ô professor, a proclamação da República foi algo que de imediato já trouxe muitas mudanças profundas ou foi um processo gradativo ao longo do tempo? Como é que funcionou? Olha, politicamente, na sua forma de governo, houve uma mudança drástica, não é? Você vai perceber o seguinte: Deodoro da Fonseca proclama a República e assume provisoriamente como presidente da República.
os políticos que estavam fazendo parte da política da monarquia permaneceram com a política dentro da República. Você vai ter um período que é governado, chamado de período governo provisório, que é de Deodoro, depois a República das Espadas, com a eleição de Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, para só depois vir um presidente civil. Mas não houve mudança para a população, não houve mudança política para a população pobre, não houve mudança na qualidade de vida. A própria Constituição da República, a primeira Constituição, manteve as estruturas que tinha no período monárquico, mudando apenas a questão dos 3 poderes. Mas você vai ter a eleição para governadores, depois vai ter a eleição para a criação de prefeituras. A República trouxe mudanças significativas, mas a vida do povo não houve. Foram décadas até chegarmos, por exemplo, ao voto das mulheres, que já veio em 1934. O analfabeto continuou sem direito a voto. Acabou-se com o voto censitário, que era o quê? Baseado na renda do indivíduo. Então, houve uma mudança, digamos, pequena, mas trouxe mudança sim. Muito bem. Nessa primeira de concepção de república, então, dá para a gente afirmar que o país já era democrático ou não? Olha, era, dentro daquele contexto, sim. Você vai perceber o seguinte: logo depois da presidência provisória, você tem eleição para uma Assembleia Constituinte, você tem eleições para a presidência da República, mesmo que fosse uma pequena parcela da população que votasse e que esse voto foi manipulado, mas houve eleições. Então houve o início de uma democracia, sim. Tá certo, então. Professor Delmiro Salix, obrigado pela participação aqui com a gente, pela aula de História nesse feriado da Proclamação da República. Muito obrigado, patriota. Tenha um bom trabalho, um bom feriado para os ouvintes e nos encontramos na próxima. Abraço, professor. Obrigado pela participação. Conversamos aí com o professor Delmiro Salix, que é professor de História, passeando aí, né, pelo contexto desse feriado de hoje que é comemorado aqui no Brasil. 7h18. Vamos agora